Isso. Começamos. Vamos orar então? Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado por esta tarde aqui no Brasil, por esta noite em Angola. Rogamos que o Senhor nos conduza, nos oriente e que seja um tempo que começamos hoje, terminaremos lá em março de 2023, que o Senhor nos ajude, nos dando estratégia, nos despertando, nos orientando, porque o nosso interesse é aprender para melhor servir a tua palavra, a tua igreja, porque entendemos que o teu nome também é glorificado com a excelência no cuidado com a palavra. Se é conosco, eu peço. Amém. Vamos então, queridos, dizer a vocês que é uma alegria muito grande tê-los conosco neste projeto de uma jornada, neste curso que estaremos seguindo. Acho que tenho que repetir mais uma vez. Pessoal, por favor, desliguem coloquem o vosso microfone no mute, para que o som de vocês ali onde vocês estão não seja ouvido aqui na aula. E como é uma aula gravada, mais ainda, seria complicado ter os vossos sons por aqui. Celsa Paulo, por favor, desliga vou colocar o seu no mute, se eu consigo aqui. Pronto, já coloquei o da Celsa. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais alguém aqui antes que eu continue. Não, está tudo certo agora. Pronto, então, como estava dizendo, é uma alegria poder tê-los conosco aqui para juntos servirmos e aprendermos. Eu creio que nós vamos aprender bastante juntos. Não tem aqui a ideia de que aluno é aquele que não tem nenhuma luz sobre o assunto, essa ideia de negação e aluno de luz, que é, digamos, alguém sem luz naquele assunto. Hoje eu entendo que quando pensamos em escola, a relação aluno-professor, talvez essa leitura está um pouquinho atrasada já, está bem caduca. Nós vivemos em outras fases, em fases em que as informações estão muito aceleradas. Então, eu não acredito que eu estarei falando com pessoas de forma geral que não entendam do assunto que estamos tratando. Eu acredito que sim, tem alguns que podem não ter tanta informação sobre o assunto, mas tenho convicção de que muitos compreendem e sabem que está na realidade de fato, e então poderão contribuir bastante com o nosso assunto. Ali, então, estamos falando do quê? Fazer uma pequena apresentação a vocês do que é, de fato, o nosso curso e qual é a nossa proposta, ok? O nosso curso é um curso sobre pregação e hermenêutica a partir do Antigo Testamento. E o nosso curso não tem o foco de, por exemplo, instruir as pessoas em como elaborar um sermão. No caso, por exemplo, é um sermão expositivo, um sermão temático ou um sermão textual. Não. Nós estamos partindo do ponto de que alguns de vocês ou já sabem isso, ou quem sabe, no decorrer dos tempos, vão saber fazer isso. Então, o nosso curso não tem esse foco, não tem esse objetivo. Qual é, de fato, o objetivo, o foco do nosso curso? O nosso curso, o foco dele é essencialmente o que é apresentar a vocês e métodos interpretativos e os desafios que existem para interpretarmos o Antigo Testamento na prática da pregação. Digamos, na prática da pregação do Antigo Testamento, existem o quê? Métodos interpretativos. E esses métodos interpretativos, às vezes, estão rodeados de vários desafios. E a nossa intenção é, então, apresentar a vocês o quê? Métodos que sejam salutares para interpretarmos o Antigo Testamento na prática da pregação, sem, por exemplo, desvalorizar o texto do Antigo Testamento como convém. Os irmãos têm dificuldade para entrar, porque está pedindo o ID do encontro aqui. Entrem pelo Google, que fica fácil. Clica no link, abre pelo Google, que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês conseguirem, de fato, trabalhar. Antes que eu siga, irmã LG Saraiva está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta?
Aproveita e faça para mim já seguir então aqui, querido ou querida. Pastor Miranda, a paz do Senhor. Pai, Senhor, meu querido. Olha, eu gostaria de saber se vamos ter acesso à apostila. Com certeza. Eu queria passar já, não é? Começar passando por cada tema, não é? Sim, sim. Mas não sei se vamos nos remeter. Vou. Tudo que a gente fazer aqui, nós mandaremos para vocês. Por exemplo, na próxima aula não será a apostila aqui, será o slide. Eu não tive tempo de fazer o slide, mas vocês vão ter a apostila e o slide. E qual é a ideia? É que na apostila a gente vai colocar um conteúdo mais abrangente para vocês lerem, e no slide a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma espécie de... Vamos fazer uma espécie de resumo por causa do tempo escasso que temos aqui para a nossa aula de fato, ok? Tá bem. E eu não sei se, né, mais uma dúvida que surgiu. Sim. Se este grupo vai ser permanente, não é? Por exemplo, nós estamos agora a aprender como pregar e ensinar a partir do Antigo Testamento. Certo. Será que depois teremos mais outras temáticas ou depois vamos encerrar o grupo? Boa. A intenção do projeto é termos sequência. Por exemplo, terminando este curso, namos desenvolver um curso que é sobre o Novo Testamento. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre a teologia do Novo Testamento. Obrigado. Peço desculpa por interromper. Não, tranquilo. Obrigado, com licença. Amém. Então, dando sequência, e aproveitar para dizer aos irmãos o que eu percebi também aqui de dificuldade com o Zoom. O Zoom parece que tem tempo limitado para a gente estar aqui. Então eu peço, se vocês perceberem que caiu aqui, é por causa do tempo do Zoom. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que abrir, reenviar lá no grupo do WhatsApp para os irmãos entrarem para darem sequência na nossa aula. Ok? Tá. Nós está contigo, Coelho. Amém. Perfeito. Queridos, feche. Felipe Kimbembe, querido, quer falar alguma coisa ou posso fechar seu microfone aqui? Olha, querido, acho que eu vou ter que seguir porque o tempo nosso está muito escasso, temos que correr. Deixa eu te seguir aqui, ok? Me permita que eu fale um pouquinho, pelo menos apresenta aqui o que vamos trabalhar e depois alguém pergunte alguma coisa. Então, o nosso foco vai ser essencialmente pensarmos nisso, é muito mais sobre os desafios e caminhos interpretativos com relação ao Antigo Testamento na prática da pregação. É por isso que o nosso subtítulo aqui é Pregando o Antigo Testamento como Escritura Cristã. E o nosso curso, ele tem um conteúdo programático, e temos ali, vamos ter no mínimo 10 aulas sobre isso. Vamos trabalhar um pouquinho sobre, seria pregar, eu inverti aqui, pregar e pregar a partir do Antigo Testamento, pensar nos desafios dessa aplicação no Antigo Testamento. Teremos ali a introdução ao Antigo Testamento, seu contexto sociocultural, socioeconômico e histórico-cultural. Por que essa aqui seria a segunda aula? Porque essa segunda aula já seria, na verdade, o quê? Um princípio fundamental para quem quer pregar no Antigo Testamento. Compreender esse contexto histórico-cultural, socioeconômico do Antigo Testamento. Também vamos falar sobre a importância da teologia bíblica na pregação. E veremos sobre os cuidados de pensarmos o contexto do até e do contexto macro da Escritura. Também vamos falar sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, e o nosso foco vai estar em quê? Em como o querigma, e querigma aqui é a pregação do Novo Testamento, estava fundamentada no Antigo Testamento, e isso serve de pressuposto para nós de como deveríamos pregar a partir do Antigo Testamento. Alguém dos ADM tenta ajudar a irmã Edemira Soraya, que não consegue entrar aqui, aqui. Por gentileza, alguém tenta ajudá-la. Continuando, e também vamos trabalhar o que é
que é a segunda, seria a segunda etapa do nosso curso. A segunda etapa do nosso curso vai do ponto 5 ao ponto 9, que vamos trabalhar concretamente ali nos gêneros literários do Antigo Testamento. Porque isso é fundamental quando vamos trabalhar o Antigo Testamento. Não só o Antigo Testamento, mas todo o texto. Qualquer texto que a gente vai... Nós temos que trabalhar esses textos sempre a partir do seu gênero literário. Então, nós temos que trabalhar o Antigo Testamento dentro do seu gênero. Como, por exemplo, como pregar, pregando com base na lei do Antigo Testamento. Como é que a gente prega na lei? Nos textos da lei. Segundo, como é que a gente prega com base nos textos narrativos, históricos do Antigo Testamento? Aí outro ponto, como é que a gente vai pregar de acordo, por exemplo, os textos de sabedoria no contexto do Antigo Testamento? Como pregar na profecia no Antigo Testamento? E por último, vamos trabalhar sobre como pregar Cristo no Antigo Testamento, tendo ali 2 aulas sobre isso. Outra coisa interessante é que nós teremos talvez 2 aulas práticas fora que temos aqui, sobre que vamos estar aqui, vamos elaborar de fato sermões a partir do Antigo Testamento, para vermos na prática como é que a gente consegue aplicar o que estamos aprendendo aqui na prática da pregação. Continuando agora. Hoje, de concreto, eu não vou ler mais aqui a ementa, porque o tempo não permite, não vou ler o objetivo do curso. Vocês querem que vocês podem ler depois, ou já leram. Hoje, a nossa aula, que é a aula 1, é sobre pregar e pregar a partir do Antigo Testamento. O que a gente está querendo dizer com pregar e pregar a partir do Antigo Testamento? Primeiro, estamos a querer falar sobre a pregação, a importância da pregação, e também sobre se pregar é importante, por que pregar a partir do Antigo Testamento? O foco do nosso encontro aqui hoje é este. Mostramos sobre a pregação, um pequeno resumo da pregação, e depois, então, sobre pregar a partir do Antigo Testamento. Mostrando assim que a tarefa tão importante de pregar é desafiadora, fazê-lo a partir do Antigo Testamento. Digamos, pregar é indispensável. Pregar é parte da nossa missão. E agora, pregar a partir do Antigo Testamento, por que fazer isso? Qual a necessidade de fazer isso? E quais são os possíveis desafios também de fazer isso a partir da Antiga Aliança ou do texto hebraico? E então, para trabalharmos isso, nós teremos aqui o que é o nosso sumário. Uma introdução, vem aí depois a sua pregação, o Antigo Testamento, porque devemos pregar com o Antigo Testamento, os extremos quanto à pregação no Antigo Testamento, a necessidade de pregar Cristo no Antigo Testamento e pressupostos fundamentais. Na introdução, o que nós estamos pensando, então, esta tarde ou esta noite, para alguns que estão em Angola, sobre esse assunto? Primeiro, vamos lá. Todo cristão, de forma geral, quando pensamos em pregação, nós temos 2 pressupostos que são quase que consenso. Como assim? Primeiro, todo cristão, quando pensa em pregação, pensa e defende o que é. Queridos, os que vão entrando, desliguem o seu som, ok? Para não atrapalhar aqui o nosso bate-papo aqui, porque é fundamental. Então, todo cristão tem esses 2 pressupostos quando o assunto é a prática da pregação. Qual é o pressuposto? Primeiro é que toda a escritura é inspirada por Deus. Sendo inspirada, ela é útil para ensinar, redarguir, corrigir e instruir na justiça. Isso é uma referência de Paulo, lá em 2 Timóteo. Mas o que acontece? Se toda a escritura é inspirada, portanto, toda ela é autoritativa, toda ela tem autoridade para quê? Para servir de base para a nossa pregação. Isso quer dizer o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Embora nós temos uma certeza que quando lemos aquilo que Paulo disse a respeito de que toda a escritura é inspirada, Paulo estava se referindo
muito provavelmente, isso é quase que certeza, ao Antigo Testamento. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós, como pregadores, temos o interesse em pregar a verdade toda, nós temos que fazer o quê? Nós temos que enfatizar a importância de pregarmos também o quê? A partir do Antigo Testamento. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E o Antigo Testamento, e digo mais, na verdade, essa fala é uma referência ao Antigo Testamento. O segundo pressuposto que temos quanto à pregação, qual é? É o pressuposto da centralidade de Cristo. Todo cristão sério, todo pregador sério, sabe que, enquanto cristãos,